Olá a todos, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal de PY2 Tango Kilo India. Meu nome é Marcos. Vamos prosseguir aqui no vídeo sobre o Rigol MSO 5000, tá bom? Na utilização de fator de correção para correção de amplitude de sinais acima, né, que vão além do BW do osciloscópio, tá bom? Originalmente o BW aqui era de 70 MHz, colocamos aqui a atualização para 350 MHz e fizemos um teste no vídeo anterior falando que a banda passante de menos 3 dB estava em 620 MHz e a amplitude do sinal praticamente se manteve constante, com perda de 0 dB, né, ou ganho de 0 dB, até 450 MHz. Então, através desses dados, nós fizemos alguns gráficos, tá correto? Já mostramos os gráficos e agora nós estamos fazendo aqui os testes com alguns ensaios, né, com o TineSA. Tá bom? Dá para ver o TineSA aqui? Legal. Muito bem. Então, o que vai acontecer agora? Nós já estamos no low output, né? No TineSA. Nós vamos desligar aqui. Eu quero fazer o seguinte, aqui no frequência aqui, eu vou colocar 1 MHz, tá bom? Deixar 1 MHz bem fora da banda do que a gente está medindo. E vamos trocar o conector aqui para a parte de saída, do porte de saída alto, tá bom? Do TineSA, do gerador interno do TineSA. Vamos lá no Mode, Switch to High Out, muito bem. A frequência aqui, ó, no caso estamos usando aqui 350 MHz, tá bom? A amplitude do sinal é menos 10 dBm, sem modulação, né? Modulação nenhuma, sem o sweep, sem a variação de frequência, não tem esse ganho, é isso aí. Vamos lá, vamos ligar. Muito bem, vamos lá, opa, vamos lá, ligando. Muito bem. O sinal está aqui, estamos na saída alta, correto? Ele está um pouquinho acima aqui onde deveria estar. Olha, pode ser um pouquinho menos aqui, pode ser lá também. Não tem muito problema aqui, tá bom? Olha só, eu vou deixar aqui, tá? Eu vou deixar aqui com 2. Na verdade dá um pouco mais do que 2, né? Dá. Aqui, isso. Lá. Sem ultrapassar ali, tá bom? Muito bem. Opa, vamos ali. Fizemos esse teste aqui. Muito bem. Tá lá, já fizemos carregamos o sinal. Muito bem. Eu vou desligar momentaneamente aqui o FFT. Como é que faz para desligar? Você pode aperta o MATS, né? Uma vez e aperta a segunda vez ele apaga, tá bom? Dá para perceber? Muito bem. E agora nós temos aqui o sinal seria de 350 MHz. No caso aqui seria uma onda quadrada, correto? Porque a gente está usando o sinal da saída alta. Veja o seguinte, olha o que acontece. Vamos passar um pouquinho para cá, ó. Só para podemos observar. Muito bem, para ficar muito parecido com o sinal que nós temos na tela. Tá? Perceber que é o mesmo sinal. Então, olha o que está acontecendo. Aqui ele vai colocar bem no 00 aqui. Muitas vezes, né, quando você tem um sinal de onda quadrada, e você está vendo aqui no sinal, mas é uma onda quadrada, por que eu estou vendo isso aqui? Acontece o seguinte, internamente, o circuito ele decompõe o sinal de onda quadrada de uma série de frequências harmônicas, chamada série de Fourier, tá bom? Então você tem a primeira harmônica, que é fundamental, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, até uma coisa até infinita ali. A realidade geralmente se corta em um determinado valor, geralmente 5 vezes, tá bom? 5, 7 vezes, né? 7 harmônicas para você recompor um sinal de onda quadrada através de uma soma de sinais senoidais. No caso aqui, o que está acontecendo? Nós estamos aqui, o sinal, dá para perceber que ele não está simétrico, não é exatamente simétrico. Essa largura aqui é diferente dessa aqui, ó. Aqui está um pouco maior do que aqui. Então ele não é simétrico na horizontal. Então provavelmente a gente vai ter harmônicas pares e ímpares. Quando é simétrico, a gente só tem harmônicas, quando for uma onda quadrada, se fosse simétrico, a gente só teria harmônicas ímpares. Como ele não é simétrico, a gente vai ter a par e a ímpar. Assim, numa primeira observada aqui. Correto? E também tem esses ruídos aqui. Tá vendo aqui? Ruídos. Esses ruídos são o quê? São harmônicas, são interferências que estão no sinal. Tá bom? E isso é relevante? Depende para quê? No caso, para uso
não profissional aqui do Tiny SA, não tem problema. Se você quiser um gerador melhor, existem geradores aí a partir de 2 mil, 5 mil, 20 mil dólares, você consegue comprar um gerador bem melhor, bem mais estável, que não dão essas interferências aí, tá bom? Por exemplo, aqui da Regol, o DSG 3136B-IQ, né, que custa aí na faixa de 18 mil dólares, mais o imposto local lá nos Estados Unidos, em USA, tá bom? No caso, a gente não tem aquele lá, excepcionalmente a Regol no Brasil, o seu engenheiro Bruno nos fez um teste conosco lá, um ensaio, para fazer nessa tabela aqui. Né? Muito bem. Olha o que vai acontecer agora. Vamos lá. O que nós vamos transformar isso aqui naquela tela lá? Esse é o que nós vamos querer fazer. Toda a sequência do que tem que ser feito está ali, ó. Exatamente ali. Está tudo certinho. Só você fazer. Tá bom? Então vamos lá. Aqui está 1 microsegundo, ou que na verdade 1 nanosegundo eu multiplicar por 1000, dá 1 microsegundo. Opa, 1 microsegundo. Isso. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Ou manter, vamos manter, para ficar igual, manter. Vamos subir a tela, tá bom? Vamos ligar a MAT. No caso, estava salvo no MAT 1. Perfeito, está salvo ali. Ok? Então a tela subiu um pouquinho. Vamos lá no MAT novamente. Vamos descer o offset dele. Descer o offset. Colocar, esse aqui é o piso de ruído, né? Correto? É o piso de ruído. Baixar ele aqui, ó. Tudo bem? Tá bom? Vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui, ó, novamente, ó. Vou colocar aqui, ó. 20, tá bom? 20, eu vou colocar aqui o offset de 10. Vamos ver como é que fica aí. Isso, ó. Vamos inverter aqui, ó. O offset vamos subir. A gente verifica aqui até onde ele vai. Tá muito alto aqui, né? Muito alto. Então nós temos que baixar. No caso, eu vou colocar 20 agora. Ok? Muito bem. Opa, 20. E o offset vamos baixar aqui, ó. Tá bom? É isso aí. Vamos ali no More. Aqui é o seguinte, vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer o Start e End, né? O módulo da apresentação. E vamos colocar para a máxima aqui, tá bom? A máxima, que é 2.5 GHz. Ok? Isso, o sinal vai ficar bonito agora. Olha aqui. Tá vendo aqui? Esse é o sinal que nós estamos vendo. Eu vou sendo um pouco perfeccionista aqui, bastante perfeccionista para poder apresentar. Eu vou subir aqui um pouquinho o nível de ruído aqui, ó. Piso do ruído, para a gente ver aqui, ó, essas bordas aqui. É interessante ver essas bordas aqui, tá bom? Isso, vamos lá. Então a gente vai perceber o seguinte, aqui tem essa aqui é 62.499 kHz, é um sinal que é gerado, pode ser, é um ruído, vamos falar assim, que pode ser gerado na fonte de alimentação interna do osciloscópio, pode ser gerado na fonte do monitor. Ele está captando esse sinal aqui, tá bom? Isso está acontecendo, uma fonte de ruído. Não é o que nós estamos, o gerador aqui está medindo, está gerando 300, no caso aqui, ó, deixa eu marcar aqui, opa, subiu 1 MHz. Isso, 350 MHz. 350 MHz, vamos colocar aqui, ó, menos 10 dBm. Isso, ó, menos 10 dBm. Muito bem, tá lá. Muito bem, então, no caso apresentou essa aqui é a portadora principal, né? A primeira harmônica fundamental, né? Aqui seria uma segunda harmônica, 350 vezes 2 dá quanto? 700, tá aqui, ó, segunda harmônica. E aqui tem mais harmônicas. Vamos pegar aqui, como eu posso ver isso aqui? Vamos lá no Math, ok? Vamos lá no Math, vamos no Peak Search, o Threshold, que é o limiar, né? Vamos abaixar o sinal lá. Já está vendo aqui, ó. Opa, terceira harmônica. Tá bom? Se eu baixar, aqui deve ser a quarta, né? Aqui é a primeira, segunda, terceira, aqui deve ser a quarta. Só que essa quarta aqui
ele vai estar com esse nível de ruído que está aqui, tá vendo? Aqui, ó. Tem outros ruídos aqui, tá vendo? Então isso vai atrapalhar as medições. Então eu vou deixar apenas nessas três maiores aqui, sabendo que existem aquela série de harmônicas, né, da série de Fourier. Isso chama-se FFT. Fast Fourier Transformer, né? Transformada de Fourier rápida, tá bom? É isso aí. Então olha o que está acontecendo aqui. Vamos dar uma paradinha aqui. Então nós temos, no caso anterior, nós vimos que, vamos colocar na tela, no caso, aqui a tela é a mesma, tá vendo? E os valores aqui, ó, aproximadamente iguais, tá vendo? Bem próximos, né? Muito bem. Na tela anterior, o que aconteceu? Eu vou lá na tela, aqui, dá para perceber aqui, não? Dá para ver bem? Tá, né? Muito bem. Aqui, na tela anterior, nós verificamos que nós temos o sinal de 350 MHz e não tem harmônicas aqui, porque aqui existe uma filtragem lá, internamente aqui no canal low, né, que elimina as harmônicas superiores, você vai ter só a fundamental. No caso agora, no onda quadrada, não, ele tem a onda quadrada, ele está apresentando aqui como senoidal, mas ela não é senoidal, ela é uma onda quadrada. Por que não está apresentando a onda quadrada? Porque está acima da banda passante para sinal de onda quadrada. É isso, nós vamos fazer esse cálculo daqui a pouco. Tá bom? Como fazer esse cálculo? Tá bom? Vamos lá, vamos voltar lá no... Isso, olha lá. Aqui nós temos então temos a fundamental. A fundamental seria a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e as próximas deverão estar por aqui. Só que ele não vai apresentar porque a banda passante é limitada na quadrada. Tá bom? Então, o que acontece? A gente tem aqui, vamos analisar aqui, ó, no FFT, tá bom? Porque quando a gente vê só esse sinal aqui, olha uma vantagem aqui, só você vê esse sinal, a gente fala, tem harmônica, mas cadê? Onde é que está ela? Que medidas ela tem? Você não tem essa noção. No FFT você vai ter a noção da portadora e das harmônicas. Onde é que você vai usar isso? Você pensa assim, olha, tem a portadora e tem as harmônicas. Vamos pensar assim, olha, eu quero fazer um filtro de sinal para a terceira harmônica desse sinal. Então você vai fazer um filtro, né? Seja lá como for, isso é muito usado muito em comunicações, né? Telecomunicações e rádio, telecomunicações. Fazer um filtro para, por exemplo, 1.3 gigas, 3 vezes 350 vezes 3 dá quanto? Dá 1050, né? Tá aqui, ó. Tá vendo? 1050. Fazer um filtro em 1050. Ele faz um filtro que passa a frequência de 1050. Então você vai ter um sinal de 1050 e você pode amplificar esse sinal. Isso é muito utilizado em comunicações. Tá bom? Em engenharia de rádio. Para quem usa o rádio, não está vendo nada. Só está apertando o botão, né? Faz o cartão de crédito, o cheque e compra o rádio. Ou em dinheiro. Mas para quem faz o rádio, produz o rádio, isso é uma informação importante. Senão o rádio não funciona. Tá bom? Então vamos lá. No caso aqui, ó. No caso, né? Esse 62, como eu te falei, pode ser. Aqui, esse aqui, ó. Isso aqui é um ruído que pode ser vindo em diversos lugares. Fontes de alimentação, lâmpadas, entendeu? Pode ser várias coisas que pode estar vindo esse ruído, tá bom? Então, no caso aqui, o relevante aqui para nós é o quê? O sinal de 350 MHz, né? 349,99, menos 22,53 dBV. Muito bem, menos 2,20. Vamos fazer só para conferir. Nós estamos aqui, tem que conferir, tá certo? Vamos conferir. 22,53, sei lá, 20 dBV, né? dBV, vamos lá, onde é que está dBV? Menos 22, está aqui, ó. Olha, menos 22 dBV seria 79,3 milivolts. Menos 23 é 70,7. Está aqui no meio. Então está na faixa de 75 milivolts. Tudo bem? É isso. 75 milivolts. Que é o que está correto aí, ó. Tá bom? Valor médio. Você quer saber o valor exato do cálculo? Tem lá o link da Cantwell Engenharia. Você calcula lá a conversão, tem as conversões que você quiser, com bastantes casas decimais lá, bem preciso, tá bom? Mas a tabela é um cálculo muito rápido para uso, sim, rápido, para você não se perder. Então a gente tem aqui, no caso ali, ó, 22,6.6, aqui 22,53, praticamente a mesma coisa, correto? Dá para ver esse 22,53 aqui? Dá não? Não. Vamos ver lá, dá para ver lá, né? Tudo bem, tá lá.
aqui nessa 22.6 dBV, dá para converter, tá bom? Dá mais ou menos 74, 75 milivolts. Veja a ordem de grandeza do sinal, né? 77 milivolts é um valor extremamente pequeno, né? A gente está acostumado a medir 1 volt, 5 volts, 10 volts, né? E outras coisas, em 20 volts, 50, outras mais, mas milivolt e microvolt são valores muito baixos, né? O instrumento tem que ter uma sensibilidade, uma precisão muito grande para fazer isso aqui. Então, no caso aqui, o Rigol está respondendo à nossa expectativa, o MSO 5000, tá bom? É isso aí. Agora, então vamos lá. Então, nós temos aqui, no caso, a frequência 349.99, que seria o 350 MHz, uma amplitude de menos 22,20.6 dBV. Tá lá. E a segunda harmônica está em 700, tá vendo? Com uma amplitude de menos 46,47 dBV. E a terceira com 1049, né? Amplitude de menos 60. Então nós temos aqui a primeira, seria o 1, o 2 e o 3. Tá bom? E aqui eu até comentei com o Bruno, vai ser muito bom quando a Rigol começar a colocar esses números aqui em cima, né? Como em outros modelos aí, existem aí, colocam o número em cima exatamente do diamante aqui, tá bom? Mas como a gente já colocou aqui em ordem de frequência, dá para saber que é nessa ordem, tá bom? Seria esse aqui, o 1, esse aqui 2, 3, 4, tá vendo? E aqui seriam os demais, mas não tem porque está além da banda limite aqui, tá bom? É isso aí. Muito bem. Então já comentamos lá quando você tem lá o sinal no canal baixo, você não tem essas harmônicas, você só tem a fundamental. Isso é bom, né? Você está lá, você tem senoidal, aqui você tem onda quadrada, tá bom? Muito bem. Então, veja o seguinte, uma coisa que eu estava falando agora, como calcular essa banda passante aqui, no caso, para onda quadrada. O sinal no porta de saída do TNSA é square wave, é onda quadrada. Como é que eu sei? Porque é dado do fabricante, porque é onda quadrada, tá bom? É isso. Então, o MSO 5000 apresenta na forma de sinal onda senoidal. Por quê? Porque ele está muito acima da banda que a gente está precisando fazer para a onda quadrada. Como é que ser feito isso? A banda de onda quadrada seria a banda de sinal senoidal dividido por 5. Por que 5? Bom, a gente vai ver já. Seria 400 por 5 dá 90. Então, até 90 MHz, ele daria mais ou menos aqui, no mínimo 5 raias aqui de harmônicas, tá bom? Até 90 MHz. 5, 7, deve dar, tá bom? Deve dar, em onda quadrada. No caso aqui não dá para gerar uma onda quadrada de 10 MHz aqui com o TNSA, porque ele não tem. A parte de baixo é só senoidal. Aqui nós temos aqui no G1, G2, poderia gerar uma onda quadrada e você poderia ver isso aí. Tá bom? No caso, só que a onda quadrada é até aqui 15 MHz. A gente precisaria até 100 MHz aí de onda quadrada para poder ver esse sinal com mais precisão. Tá bom? Muito bem. Então, essa divisão por 5 não é aleatória, não é randômica, não foi uma vontade minha. Isso aí, todos os fabricantes fazem esse tipo de aproximação. Porque porque o sinal de onda quadrada ele é decomposto uma série de Fourier, tá bom? E n igual a 5 é a existência da quinta harmônica. É isso. Tá bom? Então, está satisfeito aqui a medição. Tá bom? Então vamos encerrar esse vídeo por aqui. Daqui a pouco a gente consegue fazer um breve QRT. Nós prosseguimos no próximo vídeo fazendo outros experimentos, tá bom? Aqui é PY2 Tranquilo Índia, Marcos. Fica um abraço a todos. Vamos fazer um breve QRT. Tchau, tchau.